Olá! Se você está aqui é porque o tema Estratégias de Estudos para Adolescentes realmente é algo que chama a sua atenção ou é algo que você quer conhecer mais. E eu vou compartilhar com vocês estratégias realmente muito interessantes e que têm mobilizado as rotinas de estudos dos estudantes que eu acompanho. Eu sou Verânia Leal, professora, psicopedagoga e também mentora de estudos. Atualmente, a mentoria ela está muito direcionada para adolescentes e eu tenho escutado desses estudantes muitas de suas dores, de suas dificuldades e temos buscado juntos, durante as nossas sessões de atendimento, maneiras de lidar com essas questões, de lidar principalmente com o fato deles não terem um bom repertório de estratégias adequadas para cada área do conhecimento. O ensino médio é um momento, digamos, bastante desafiador, porque é um momento do estudante se deparar com novas responsabilidades imensas. Existem desafios na própria jornada de estudos, existe uma chamada em espera que a gente nomeia como Enem, vestibular, e existe também uma expectativa muito grande, não só da família, como também do próprio estudante, para que ele tenha um bom desempenho. Todo esse panorama pode acabar impactando negativamente a maneira como esse estudante vai gerenciar ali aquelas informações, aquele mundo de informações a que ele tem acesso. Aí a leitura acaba não sendo uma boa experiência. Geralmente, adolescentes tendem a ter uma relação de pouco engajamento com a leitura. As produções de texto ficam muito presas a uma única forma de se fazer. E os estudos das exatas ou das humanas, dependendo das zonas de interesse desse estudante, também acabam recebendo um impacto bem negativo. Então, pensando nisso, lá nas nossas conversas durante as sessões de estudos de mentoria, falamos muito sobre jeitos específicos e personalizados de se estudar. Estratégias de estudos servem exatamente para isso, para personalizar o estudo, para trazer para o estudante uma maneira única, apropriada e confortável para ele lidar com aquelas informações, aquelas fórmulas, aqueles textos, aquelas palavras tão diferentes. Esse é o grande objetivo. Só que nem todo estudante pode ter uma mentora de estudos, ou talvez não precise. Muitas vezes a falta de experiências pedagógicas, o fato da escola não ensinar estratégias, ensinar apenas conteúdos, faz com que esse estudante se sinta perdido e sua família também. O nosso objetivo aqui é desvendar um pouco desse universo personalizado das estratégias de estudos para que seu filho comece a fazer uso delas e comece a estabelecer uma outra relação com o seu jeito de estudar. Vamos lá então? Eu vou mostrar para vocês uma das estratégias que eu vou apresentar hoje. Ao todo, são 5, que podem ser adaptadas dependendo do ritmo, das zonas de interesse do estudante. Tem estudantes que conseguem estudar muito mais a área de humanas, outros se engajam muito nas exatas, tem estudantes que escrevem maravilhosamente bem, tem outros que enfrentam algumas dificuldades na escrita. Você pode utilizar o passo a passo de uma das estratégias que eu vou colocar aqui para você e adaptar para outra área do conhecimento, tá? Só lembrando, gente, algo que eu falo em todos os aulões. Estratégias não são infalíveis, elas não são perfeitas, elas não são um pó de pirim-pim-pim, que a gente use e pronto, transforma tudo. Para que uma estratégia de estudo seja de fato eficiente, transforme a vida desse estudante, é importante que ele conheça muito bem o passo a passo dela. É importante que ele saiba aonde ele está e para onde ele vai com aqueles estudos. O que ele quer com aquilo? Por que ele precisa entender aquilo? Esse passo aí é fundamental. É importante também que ele faça uso regular dessa estratégia. Se ele usou a estratégia uma única vez e achou que não foi legal, não quer dizer que ela não vá funcionar. Quer dizer que ele está sendo convocado a sair da sua zona de conforto. E por causa disso, é óbvio que pode existir aí um pouquinho de resistência. Mas nós os incentivamos sempre a persistir com a estratégia, a utilizá-la por pelo menos 15 dias, várias vezes na semana, para que ele de fato possa concluir, olha, essa estratégia não serve para mim, ou não, essa estratégia me ajudou bastante, eu consegui me organizar melhor, e geralmente o retorno deles é bem positivo. Então, me aguarda, porque no próximo vídeo eu já vou mostrar a estrutura da
primeira estratégia de estudos para adolescentes. Olá, olha eu aqui de novo e eu já quero começar apresentando para você uma estratégia relacionada à área de humanas. E se a gente fala de humanas, se a gente fala de história, geografia, sociologia, filosofia, é óbvio que nós estamos falando também sobre processos de leitura e de escrita. Não tem como estudarmos história ou geografia apenas por um módulo ou um livro que foi adotado pela escola. Se seu filho é desse tipo de estudante que chega em casa, relê aquele conteúdo ou diz que nem precisa mais ler porque o professor já explicou na sala, pode ter certeza que apenas o módulo da escola significa aí se aprofundar 10%, talvez, no conteúdo. Ele precisa de outras fontes, ele precisa de mais tempo para entender estes contextos. Porque sim, quando nós falamos sobre disciplinas da área de humanas, nós estamos falando principalmente sobre contextos, sobre diferentes fatos, sobre lugares, sobre pessoas, e não adianta só eu gravar nomes de pessoas ou identificar a localização geográfica daquele lugar. Eu preciso entender toda a logística daquele fato, todas as questões sociais, políticas, econômicas que estão envolvidas nele. Porque se isso não acontecer, eu realmente terei aí uma visão muito limitada dessa informação ou desse conteúdo. E para que ele tenha um olhar mais amplo, o que é que eu faço nas sessões de mentoria? Eu sempre apresento para os meus estudantes diferentes fontes de informação para que eles possam consultá-las e estudar a partir delas. Então, se ele tem um módulo da escola para estudar, eu apresento também alguns canais do YouTube. Existe, inclusive, uma estratégia muito legal só para os estudantes saberem utilizar com eficiência videoaulas do YouTube. Apresento também sites com questões comentadas por especialistas, e eu vou mostrar esses sites aqui para vocês. E apresento também outras fontes de livros, revistas, notícias que tenham uma relação com o conteúdo que eles estão estudando. Aí sim, a partir disso é que a gente começa a utilizar as estratégias leitoras e escritoras que vão trazer um suporte, fortalecer a compreensão desse estudante em relação àquele conteúdo de história, de geografia, de filosofia, enfim. E é essa estratégia que eu vou te apresentar agora. Sabe quando o seu filho diz para você, mas eu já li esse assunto várias vezes e eu não entendo. Eu já li, o meu professor já explicou, isso aqui é muito complicado, eu não estou conseguindo entender. E aí ele começa a ficar triste, começa a ficar nervoso e você fica muito preocupado, preocupada, porque você não sabe o que fazer. Como é que você vai fazer? Você vai ler para ele? Não, você não precisa ler para ele, especialmente porque ele já é adolescente, ele já tem, muito provavelmente, garantidas diversas habilidades de leitura. Ele precisa explorar mais isso. E aí, ele vai utilizar um método que é a leitura ativa. Eu costumo dizer que essa estratégia é desgrude do texto. Se eu pudesse dar um nome a ela, o nome seria esse: desgrude do texto. Geralmente, o estudante ele vai direto para o texto, porque ele quer ver aquelas informações. E ele não explora tanto as imagens, os títulos, os subtítulos. E essa é a ideia. A ideia e o primeiro passo da estratégia para estudar disciplinas de humanas é dar um giro pelo material. Olhar mesmo, sem ler necessariamente. Olhar os títulos, os subtítulos, as imagens, dar uma lidinha na primeira linha, ver esse contexto de informações para que ele tenha um senso de direção. É como se fosse um reconhecimento do terreno. Ele vai saber mais ou menos ali qual é o volume do texto, quantas páginas ele precisa ler, quantas imagens tem ali e trazem para ele informações relevantes, e ao mesmo tempo ele não precisa parar imediatamente para fazer a leitura. Então, a primeira ideia, quando ele senta para estudar disciplinas de humanas, é dar um giro pelas informações, títulos, subtítulos, imagens, alguns trechos do texto que chamem a atenção, alguns pedacinhos que estejam já grifados no próprio livro. Aí sim, ele vai ter um panorama do que ele vai começar a fazer no próximo passo.